Lampião gozou os festejos juninos no alto sertão de Alagoas. Passou a noite de São João numa fazenda de Pão de Açúcar. Deu um passeio por Sergipe, pois Maria Bonita queria rever os parentes na região de Santa Brígida. A maneira insolente como Lampião driblava as forças do governo chamava a atenção até dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Seu presidente, Austragésilo de Ataíde, escreveu um artigo com o sugestivo título Lampião, o Eterno. E noutro, afirmou que Lampião tinha se tornado a figura mais popularizada da terra de Santa Cruz. Outro acadêmico, Humberto de Campos, ironizou: e Lampião de pavio aceso continua desafiando o Brasil. Assim Chateaubriand, através de sua cadeia de jornais associados, descia o pau na inépcia do governo e na polícia dos coronéis, denunciando a chamada indústria do cangaço e acusando os oficiais de só pensarem em promoção e soldos, para quem Lampião era uma mamata permanente e segura. A polícia apavorava os sertanejos mais do que Lampião. Tendo deixado Maria Bonita com a família em Santa Brígida, Lampião deu um giro pelas caatingas de Sergipe. Na primeira semana de julho, o cangaceiro foi buscar Maria, atravessou de volta o São Francisco e subiu pela ribeira do Ipanema em direção a Pernambuco, onde podia escolher à vontade onde descansar. Desta vez, Lampião tomou o rumo de Bom Conselho, passando por Olho d'Água das Flores, Capim, atual Olivença, Dois Riachos e Cacimbinhas. Espalhou a notícia de que ia descer para Sergipe e, matreiramente, empinou numa estrada só, por entre Bom Conselho e Águas Belas. Chegando no dia 10 de julho, no sítio Minador de Antônio Vaz, nos contrafortes da Serra do Tará, ao lado da Serra do Caboclo, município de Pedra. Prosseguindo o despistamento, no dia 12 estava de volta, sendo visto em Santo Antônio, município de Bom Conselho. Andando em zigue-zague, esteve no dia 14 em Poço do Cosmo, abaixo do Coati, rompeu em perpendicular até a Serra de São José e contornou por outro caminho, passando no dia 19 por Azevém. Agoitado perto da Serrinha de Catimbau, Lampião escreveu várias cartas para fazendeiros e comerciantes da região pedindo dinheiro. 3 moradores da Serrinha receberam ditas cartas: João Marques, o João Cacheado, Francisco das Chagas, o Chiquinho, e Manuel Pedro da Cunha, um comerciante. No arraial não havia delegado. A autoridade policial era exercida por um comissário de polícia, um cidadão chamado Inácio Bezerra, que apenas dispunha de um rifle e 4 balas. Temeroso do que poderia acontecer no caso de um ataque dos cangaceiros, o comissário aconselhou os moradores a fugirem. Na noite do dia 19, os moradores de Serrinha abandonaram suas casas e foram esconder-se no mato. Somente 4 homens ficaram no arraial: Inácio Bezerra, Manuel Pereira, João Cacheado e Manuel Pedro. Não planejavam lutar. Esconderam-se na casa de João Cacheado, deixando a porta dos fundos aberta para facilitar a fuga, e ficaram na frente, olhando por buracos abertos na parede. Na madrugada do dia 20 de julho de 1935, os cangaceiros aprumaram para a Serrinha, na fazenda queimada do André, vizinha da Pedra do Navio. Fizeram um buraco numa cerca a fim de cortar caminho por dentro de uma fazenda. E isso foi feito na presença do proprietário, José Gomes Bezerra. José Gomes não gostou do estrago feito na cerca e, acompanhado do amigo José Penha, foi atrás dos invasores. Os cangaceiros passaram fogo nos dois. Serrinha do Catimbau, a menos de 5 léguas de Garanhuns, fica na ponta da Serra da Jussara. À época, quem chegava ao vilarejo pela Estrada Velha, que vinha de Águas Belas, passava pelo cemitério e ia sair em frente à igreja. Antes do amanhecer, os cangaceiros chegaram a cavalo.
Lampião estava com apenas 5 homens e 2 mulheres: Zé Fortaleza, Medalha, Maçarico, Gato, Moita Braba, Maria Bonita e Maria Ema. Tinham como guia 2 rapazes da Lagoa da Pedra, Mané Custódio e Zé Brás, e levavam também um refém chamado Antônio Pequeno. Lampião foi direto à casa de Chiquito, na esquina da rua, junto à igreja, enquanto outros cangaceiros penderam para a casa do comissário, mais à direita, do mesmo lado da rua. Os 4 moradores, escondidos na casa de João Cacheado, a uns 100 metros adiante, observavam o movimento pelos buracos da parede. Ouviram uma voz imponente: "Chiquito, aqui é Lampião. Abra a porta, senão derruba essa merda." Como resposta, só o silêncio. Na frente da casa do comissário, outro cabra fez idêntica intimação: "Inácio, abra a porta, senão nós derruba e entra." Outra voz, como um eco, repetiu a fala em frente à casa de Manuel Pedro. Os 4 rapazes, vendo que nada podiam fazer, saíram pelos fundos da casa para fugir. Um cachorro dos cangaceiros começou a latir. Os rapazes deram tiros a esmos em direção a uns vultos que se mexiam lá na rua e desembestaram o mato adentro. Ouviu-se então o grito de Maria Bonita: "Me mataram! Me acuda, meu velho!" Ao grito de Maria, seguiu-se o ganido do cachorro, que se debatia no chão, alvejado por uma bala. Lampião saltou do cavalo e correu para aparar sua santinha, que estava ferida nas costas. Outra cangaceira, chamada Maria Ema, mulher do cangaceiro Velocidade, também tinha sido ferida, porém menos gravemente. Lampião, mais preocupado com Maria do que com um eventual desforra, ordenou a imediata retirada. Os cangaceiros largaram os cavalos e fugiram a pé pelo mesmo caminho por onde vieram, carregando Maria nos braços. O ferimento da outra cangaceira não inspirava cuidados. Ao passarem pela queimada do André, os cangaceiros encontraram a casa da fazenda cheia de gente, puxando rezas, fazendo sentinela ao defunto José Gomes, que eles haviam assassinado na madrugada daquele dia. Lampião intimou: precisava de uma rede e recrutava todos os homens para conduzir uma pessoa que estava ferida. Pediu panos limpos e fez chumaços para apertar o ferimento, a fim de deter a hemorragia. Ao sair, deixou um recado: diga para o povo de Serrinha que a minha vingança não vai ter limite. Quando eu voltar aqui, vou fazer daquele povoado um montão de terra. Maria Bonita foi acomodada na rede, cujos punhos foram amarrados a um caibro que os carregadores puseram nos ombros, revezando-se a intervalos de 2 em 2. Lampião dobrou à esquerda e, ao chegar à Serra do Limitão, se viu cercado por uma volante, da qual conseguiu se desvencilhar, apesar das circunstâncias. Contava apenas com 5 homens e conduzia 2 mulheres feridas. Mudando a rota, subiu abeirando a Serra do Saco, na Malhada do Cosmo, numa encruzilhada das estradas de Caetano, Macambira e Timóteo. Lampião escolheu 4 dentre os carregadores da rede e dispensou os outros, remunerando-os com 150 mil réis, e recomendou a eles: vocês vão encontrar a polícia logo aí. Não neguem nada. Pode dizer que eu estou indo para Macambira e de lá vou para Buíque. E de fato, os cangaceiros tomaram a estrada de Macambira, porém depois da primeira curva, Lampião mandou que um cangaceiro viesse na retaguarda apagando os rastros, e mais adiante mandou que todos deixassem a estrada e retomassem por dentro do mato a encruzilhada da Malhada do Cosmo, indo esconder-se atrás de umas pedras à esquerda da estrada que descia para Timóteo.
Não tardou muito, viram a polícia passar a caminho de Macambira em marcha batida. Os cangaceiros tomaram então a entrada do Timóteo, passaram pela Beldroega e meteram-se nos grotões da Serra de São José. Para despistar eventuais perseguidores, todos, inclusive os carregadores da rede, percorreram um longo trecho usando as alpercatas voltadas para trás e noutros trechos andando sobre as pedras. Precisando urgentemente cuidar do ferimento de Maria, Lampião dispensou os carregadores na Lagoa do Pau-Ferro, já chegando a Santo Antônio do Tará, e foi acoitar num lugar chamado Riacho do Saco. Passou ali uns 3 ou 4 dias. Maria Bonita foi acomodada debaixo de um buzeiro, na beira da lagoa do Serrote Belo, de onde se tinha a visão da Serra Rajada ao nascente e da Serra Grande mais acima. Por trás destas ficava a Serra da Cachoeira Grande, ao leste, e a Serra do Tará, ao norte. No dia 26, a polícia descobriu o local do coito. Os cangaceiros tinham acabado de sair. Apesar das precauções tomadas por Lampião, os soldados encontraram panos sujos de sangue e restos de comidas encobertos por folhagens. Os rastejadores localizaram vestígio de pegadas em direção à Serra do Tará. Manuel Neto convocou todas as volantes que se encontravam na área, umas 10, além do destacamento de Garanhuns, Correntes e Águas Belas, formando um contingente de mais de 250 homens. Ao anoitecer, as tropas encurralaram o bando no pé da serra, guarnecendo todas as saídas. Os cangaceiros só poderiam escapar se subissem o paredão da serra quase a prumo. Mas então, de forma surpreendente, durante a noite, Lampião e seus homens conseguiram evadir-se por um lugar que os comandantes imaginaram ser impossível passar. Escalando uma escarpa de difícil acesso, carregando as mulheres feridas, os cangaceiros conseguiram subir a serra e fugiram pelos penhascos do outro lado, em direção à Serra de Buíque. De manhã, ao perceber que tinham sido logrados mais uma vez, Manuel Neto vociferou: "Desgraçado esse Lampião! É mesmo Satanás em carne e osso." Lampião escondeu-se por um dia na Serra do Buíque, na casa de um amigo chamado José Osina, até o pleno reestabelecimento de Maria. A polícia escarafunchou em vão por toda parte. Dos cangaceiros, nenhuma notícia. No dia 31 de junho, Lampião viajou em surdina pela borda da Serra dos Cavalos, como se fosse para Santana do Ipanema. Porém, rasgou de volta por Águas Belas, Serra das Guaribas, Curral Novo e, afoitamente, foi acoitar na Serra de São José, perto de Serrinha do Catimbau, percorrendo vários trechos com as alpercatas viradas para trás. Na tarde do dia 3 de agosto, atacou a fazenda Macambira, matando 3 inimigos. Com a ideia fixa de atacar a Serrinha para cumprir a vingança prometida, passou mais de um mês rondando aquela região. Tanto assim que no dia 14 de setembro, o bando foi visto nas proximidades da Serra do Limitão. Porém, terminou desistindo de seu intento, pois Serrinha estava protegida. Caminhões carregados de soldados percorriam as estradas. Em face disso, Lampião desceu para Alagoas. Abaixo de Mata Grande, encontrou-se com Corisco.
Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.